E acabou 25, né, galera? Dia 31 de dezembro de 2025, quando eu tô gravando esse vídeo, né? Último dia do ano, e quando ele vai pro ar também, acredito. Acabou 2025. Um ano que parece que passou muito rápido. Eu acho que conforme a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai percebendo que o ano passa muito rápido. A gente tem muita coisa para fazer e pouco tempo para fazer as coisas que a gente tem que fazer, né? Pouco tempo para aproveitar a vida, de fato. E quanto mais responsabilidade, mais velho a gente fica, mais tem a sensação de que as coisas passam muito rápido, né? Esse ano para mim realmente passou muito rápido. Em termos de Nintendo, fogos de ano novo. Em termos de Nintendo, parece que o início do ano passou muito devagar, né? Que era aquele início do ano que só teve o Nintendo Switch 1. Aí quando saiu o anúncio do Switch 2, quando saiu o Switch 2 de fato, parece que passou voando, né? Esse vídeo aqui não é uma retrospectiva, ele meio que é, mas todo ano eu faço uma retrospectiva aqui no canal, mas esse ano não vai dar porque eu não tô no meu ambiente normal, como vocês estão vendo aí, né? Eu peguei o final do ano para poder tirar, entre aspas, umas férias, embora eu esteja trabalhando, tá trabalhando até ontem, né? Trabalhei todos os dias úteis até o dia 31, hoje eu não tô trabalhando, nem vou trabalhar dia 1º, mas dia 2 eu trabalho, por exemplo. Mas eu resolvi pegar uma semana num lugar na região dos lagos aqui no Rio de Janeiro para poder, uma casa com piscina, churrasqueira, poder dar uma relaxada, né? Nesse final do ano. Então eu não tive tempo de fazer a retrospectiva tradicional que eu faço no canal. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu achei do ano da Nintendo, né? O ano de 2025 da Nintendo. E também como que foi esse ano para mim como criador de conteúdo. Bom, no início do ano de 25 da Nintendo, eu achei um ano que foi bem devagar. E é compreensível, né? Já que ela já tinha anunciado que ia sair o Switch 2. Então não fazia muito sentido ela lançar um monte de pedrada no início do ano. A gente teve Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, que é um jogaço de RPG. Eu acho que todo mundo que gosta de RPG deveria jogar esse jogo. Para mim é meu Xenoblade Chronicles preferido, porque ele é um jogo que na sua gameplay é muito bom. Ele não é o melhor gráfico, não é o melhor história, não é o melhor cutscene. Ele é o melhor jogo na sua gameplay para mim, né? Eu acho que funciona muito bem a gameplay desse jogo. E ele veio com uma versão definitiva para o Switch 1. Não mudou tanta coisa, mudou bastante coisa, mas a diferença foi muito pouca, porque o poder de hardware do Wii U para o Switch 1 é muito pequeno. Acho que uma coisa que talvez poderia ter sido feito com a Nintendo é esse jogo ter saído para o Switch 2, né? Com mais melhorias visuais, né? Já que o Switch 2 tem mais poderio, mas não saiu e para mim foi um dos melhores jogos do ano que eu joguei. Porque eu tinha jogado ele no Wii U, ele é um jogo que tem um início muito arrastado, então eu dropei ele no Wii U e zerei ele no Switch. E é um jogaço, eu recomendo todo mundo que gosta de RPG. Então assim, para quem é amante de RPG, foi um início de ano muito bom, mas para quem não, foi meio que parado, porque além desse relançamento, teve um outro lançamento que foi o Donkey Country Returns em HD. Hoje a gente entende porque a Nintendo relançou esse jogo, né? Primeiro pela popularidade do Donkey Kong, porque com o filme do Mario ele ficou bem popular, e segundo porque logo depois a gente veio a saber que ia ter Donkey Kong Bonanza pro Switch 2. Mas Donkey Country Returns, ele é um jogo muito bom. A versão HD dele é uma versão que foi boa, mas poderia ter sido melhor, né? Foi melhor do que o Luigi's Mansion 2 HD, por exemplo, mas, de novo, poderia ter sido melhor. Mas é um jogo muito bom, ainda é um jogo muito bom. É um jogo pior do que Donkey Country Tropical Freeze, que a gente já tem no Switch, que também é um lançamento, que veio do Wii U. Mas é um jogo bom, né? Agrega a biblioteca, mas, de novo, um outro relançamento, e nem de um jogo tão bom assim. É meio complicado, porque quando você tem Tropical Freeze na plataforma e lança o Country Returns, é como se fosse um passo atrás, entendeu? Mas diverte, é um jogo muito bom, ainda é um jogo muito bom, e valeu a jogatina, né? Então assim, o início do ano do Switch foi basicamente isso, né? De destaque, esses dois jogos. E aí veio o anúncio do Switch 2 e veio o lançamento, propriamente dito, do Switch 2. Né, que eu acho que foi, assim, teve um barulheira do caramba, esses lançamentos. E eu acho que a Nintendo, ela agiu certo na questão de estratégia de marketing de mercado, mas na questão de quem já tinha um Switch 1, por exemplo, talvez ficou com a sensação de que faltou algo a mais. Por quê? Porque o Switch já não era mais novidade, igual foi lá em 2017. Né? Switch 1 foi lançado com Zelda Breath of the Wild, que é um jogo dos melhores da indústria. Né? Muito difícil algum jogo bater Breath of the Wild, a própria Nintendo bater Breath of the Wild é muito difícil. E foi uma grande mudança, né? Foi uma grande chave de mudança em como se joga videogame hoje em dia. Né, o modo portátil, né, você poder jogar tanto na TV quanto no portátil, então botar em cima da mesa, é um grande diferencial. E o Switch 2, ele
trouxe a mesma proposta, não trouxe nada assim muito diferentão. Os controles magnéticos hoje a gente sabe que é melhor do que o trilho, de fato. O modo mouse, ok, ele funciona, mas ele é muito um gimmickzinho a mais, nada demais. E o modo online que faltava realmente, né? Um game chat, né? Um game share, são coisas muito boas que realmente agregam, mas de proposta em si, o Switch 2 ele é um Switch 2, né? Ele é o Switch mais poder, basicamente. E é o que a gente queria, que é o que eu queria. Mas ele causou menos impacto por causa disso. Fora isso, a line-up de lançamento dele foi uma line-up muito boa, porém não tão impactante quanto foi do Switch 1 com Breath of the Wild. Mario Kart World foi o jogo de lançamento, é um jogo muito bom, é um Mario Kart muito bom. Hoje eu vejo ele como um jogo muito melhor do que eu vi ele no passado, tá? Com as atualizações da Nintendo e hoje pegando para poder jogar o jogo de uma forma melhor, eu tenho uma visão dele muito maior. Eu tenho uma teoria que o Mario Kart World ele não foi tão bem aceito por dois motivos. O primeiro, porque a expectativa era muito, muito, muito alta em cima dele, muito alta e com razão, já que o Mario Kart 8 Deluxe, que foi o grande lançamento de Mario Kart do Switch 1, ele realmente já veio um jogo mega completo, é um jogo que é muito difícil barrar esse jogo, porque é um jogo realmente muito bom. E porque a galera jogou muito Mario Kart 8. Eu, por exemplo, joguei Mario Kart 8 desde o Wii U, desde 2014, né? Então foram mais de 10 anos jogando o mesmo Mario Kart. E aí, quando você muda, você já tem uma resistência à mudança. Então, embora todo mundo já queria um Mario Kart novo, a gente passou muito tempo jogando um Mario Kart muito bom. E aí, quando muda, quando vira a chavinha, a galera tem essa resistência à mudança, né? E Mario Kart é uma franquia que não tem muito como mudar, né? O 8 ele fez uma excelência, né? Botou o anti-gravitacional, etc. O World trouxe a questão de andar na parede, os trilhos e tal. Mas é muito difícil você mudar completamente um jogo, né? E é como eu falei, a galera estava acostumada a jogar Mario Kart 8 Deluxe e talvez não queria jogar algo diferente, né? Talvez não queria experimentar algo diferente. E fez com que o Mario Kart World não fosse tão bem aceito, né? Eu sei que tem seus problemas, como por exemplo as interpistas, que a Nintendo melhorou, agora elas estão melhores. O modo mundo aberto, que é um modo que não tem muita coisa interessante para fazer. Eu até lancei um vídeo recentemente dizendo que agora eu entendo o mundo aberto, para quem a Nintendo fez esse mundo aberto, que é um mundo aberto mais voltado para quem quer apenas explorar um ambiente, não para quem quer fazer missões, quer entrar numa história, não, é para explorar um ambiente, né? Talvez seja mais voltado para a criançada. Mas assim, é um jogo muito bom. Eu acho que o Mario Kart 8 foi tão bom e ficou tanto tempo no mercado que o Mario Kart World não teve vez e a galera não foi tão aberta para esse jogo, e por isso ele não vingou tanto. Talvez ele vingue mais no decorrer da vida do Switch 2, já que o Mario Kart 8 no Wii U, ele veio bem cru, né? Não tinha modo batalha direito, o online não funcionava direito, era muito menos pistas. Então assim, o Mario Kart 8 Deluxe saiu no Switch 1, ele era um jogo muito mais robusto que quando saiu no Wii U, né? Então assim, vamos esperar para ver isso aí. Outros lançamentos fortes do Switch 2, que foi no Kong Bonanza, para mim um dos melhores jogos do ano, um dos melhores jogos da Nintendo. É um jogo muito bom. Tem suas polêmicas também, né? De ser um jogo muito fácil, um jogo talvez repetitivo, mas ele também não teve o mesmo peso do Breath of the Wild. A gente não teve um Breath of the Wild pro Switch 2, esse é o ponto. A gente não teve um Mario 3D e não teve um Zelda 3D. Então a percepção que nós temos é que o Switch 2 não saiu com jogos muito poderosos. Embora Mario Kart 8 seja um jogão e Donkey Kong Bonanza seja um jogão. Jogaço, né? Um jogaço. Como eu falei, um dos melhores jogos do ano para mim, um dos melhores jogos da Nintendo. Então, esses foram os dois grandes lançamentos. Tivemos lançamentos menores, tivemos Hyrule Warriors, Age of Imprisonment, Kirby Riders e multiplataformas como, por exemplo, o Pokémon Legends EA e o Metroid Prime 4 Beyond. O Pokémon Legends EA é um jogo muito bom, mas é um jogo cheio de problema, né? Já que parece um jogo baixo custo demais e aquele lance da Game Freak não dá aquele capricho nos jogos, né, dela, enfim, é um jogo divertido, porém com muitas ressalvas. E o Metroid Prime 4 Beyond eu tô jogando, tá, é um jogo muito bom. Eu acho que a polêmica em cima dele, na questão do deserto, na questão de não ser um jogo tão bom, eu acho que foi um pouco exagerado. Eu acho que ele é um jogo muito bom, só que ele não é um jogo virada de chave, igual o Mario Odyssey foi pra franquia 3D do Mario, igual o Zelda Breath of the Wild foi pra franquia 3D de Zelda. Ele é um jogo mais do mesmo, bom, tá? Até mesmo deserto, tá? Não me incomoda tanto quanto incomodou a galera. Em breve eu vou trazer review pra vocês no canal.
Então, assim, foi um ano de Switch 1 e Switch 2 com ótimos lançamentos, né? Switch 2 recebendo bons suportes third party, saiu com Street Fighter 6, saiu com Cyberpunk 2077, tá rodando muito bem no console. Depois saiu Star Wars Outlaws, que é um dos melhores portes que eu já vi para o Nintendo Switch 2. O jogo realmente está rodando muito bem. E alguns outros jogos também, já sabemos que vamos receber no futuro mais grandes jogos. Então, assim, o suporte third party do Switch 2 está muito bom. O que a gente esperava para o Switch 1, né? O Switch 2 trouxe tudo o que a gente esperava para o Switch 1, essa é a realidade, né? É mais poder, jogos melhores, mas eu acho que faltou aqueles jogos porradão, como veio no primeiro ano, nos primeiros 6 meses do Switch 1, que teve um Breath of the Wild, teve um Mario Odyssey, né? Aí teve o Mario Kart Deluxe também para complementar, teve Splatoon, enfim, faltou grandes pedradas. A Nintendo fez de propósito, porque ela sabia que o console ia vender muito, tanto que o console foi recorde de venda, né? E tá sendo ainda recorde de venda, né? Teve uma pequena baixa agora em novembro e dezembro. Mercado americano, né, norte-americano, no geral, teve grandes perdas, baixas, só que a Nintendo, por exemplo, foi que menos teve baixa, né? Enfim, eu acho que, falando de Nintendo Switch 2, é um console muito bom, o Switch 2 é tudo que eu queria, mas como dono de Switch 1, né, como acompanhando a Nintendo desde o Wii, né, recentemente, meu canal, por exemplo, começou no Wii U, então quem pegou a fase toda do Wii U, toda do Switch, quando chega no Switch 2, sente falta de alguma coisa substancial, sente falta de alguma coisa mais punch, mais porradona, e eu acho que isso vai vir nos próximos 6 meses do console. Quando a gente pegar o primeiro ano do Nintendo Switch, do Switch 2, que a gente não tem ainda, eu acho que a gente vai ter uma retrospectiva melhor do console do que só esses 6 primeiros meses, que basicamente de grandes lançamentos foi Mario Kart World e Donkey Kong Bonanza. Não boto Metroid Prime 4 porque é cross-gen, né? Então, já era um jogo que ia sair pro Switch 1. E falando de Switch 1, a Nintendo cumpriu a promessa, né? Dando suporte ainda pro console, mesmo com o lançamento do Switch 2. Metroid Prime 4 Beyond é um jogo para Switch 1, Pokémon Legends EA é um jogo para Switch 1, né? E várias outras third party também lançando jogos pro console. Eu acho que o Switch 2, ele foi muito positivo para quem não teve Switch 1. Né? Se você pega assim, a galera pulou o Switch 1 para novos públicos, imagina jogar do zero Breath of the Wild, jogar do zero Tears of the Kingdom, jogar do zero Mario Odyssey, tudo isso com um pacote de melhoria pro Switch 2. Jogar pela primeira vez Zelda Link's Awakening e Zelda Echoes of Wisdom, também com melhoria, com pacote de melhoria. Tá chegando agora Animal Crossing com pacote de melhoria também, imagina jogar pela primeira vez Animal Crossing, né, já com melhoria pro Switch 2. Então assim, pra quem saiu do Switch 1, sei lá, comprou o Switch 1 lá em 2017, né, ficou um tempão fora do console, e vendeu em 2017 mesmo, 2018, tá voltando pro Switch 2 agora, vai receber bastante coisa de qualidade. Para quem nunca teve o Switch 1 e pulou direto pro Switch 2, cara, olha que console, olha que baita console, tudo rodando bem, os principais jogos do Switch 1 com pacote de melhoria rodando maravilhosamente bem, vários suportes third party com jogos bonitos rodando bem no console, né? Olha a diferença, né, de quem teve lá no Switch 1, né? A gente passou por várias barras aí no Switch 1 aqui no Brasil, ó, sem suporte, a shopping, nem shopping a gente tinha, cara. Não vendeu oficialmente aqui no Brasil, a gente tinha que comprar importado. Foi começar a vender no Brasil em 2020, 2021, não lembro. Então, assim, não tinha localização de preço, não tinha jogos third party, quase nenhum saía. Quando saía era aquele jogo bem limitado, porque o console era limitado, né? Então, assim, a gente tá numa fase hoje do Switch 2 que é muito melhor do que o Switch 1, né? E pra quem tá entrando nos consoles agora, pô, é mil maravilhas. Mil maravilhas. Se eu fosse resumir o ano de 2025 da Nintendo, eu acho que foi um ano muito positivo, né? Ela poderia ter feito mais, poderia ter sido melhor, mas os números mostram por si só, porque ela fez foi o suficiente para alcançar os números dela, né? E às vezes a gente fica no FOMO, né? Para quem não sabe o que é FOMO, que é Fear of Missing Out, às vezes a gente fica nessa vontade de querer ter tudo e acaba jogando as coisas meio que na pressa e não consegue apreciar aquelas coisas ali que são boas, só que talvez não foi tão boa, porque a gente ficou nessa fome de querer ter tudo de uma vez só, ou até mesmo de querer ter os grandes lançamentos de uma vez só, né? Não é bem assim que funciona a indústria, né? Então é difícil a gente ter um Breath of the Wild por ano, e muitas vezes a gente quer ter um Breath of the Wild por ano, né? Enfim, eu acho que poderia ser melhor. A Nintendo sabe que poderia ser melhor. A Nintendo tem conteúdo para ser melhor que não mostrou pra gente ainda, né? A gente sabe disso. Só que as coisas são no devido timing, porque a indústria de jogos não é só uma indústria para poder divertir a mim e você, né? Esse é o principal
da indústria de games, até porque eles ganham em cima disso, mas eles também veem como um mercado de ganhos, né? Seja em ação, seja em lucro, e eles não podem jogar todas as cartas de uma vez só, né? E o mercado não ser, e deixar, por exemplo, lá para frente o lucro cair, ou então o mercado cair de alguma forma. A gente tem que dosar isso. Eu acho que a Nintendo soube dosar muito bem, não para satisfação geral de todos os consumidores, mas pelo menos para satisfação dos acionistas, que para mim pouco importa, porque eu sou consumidor, eu quero ter a satisfação geral. Mas eu não estou satisfeito com o Switch 2. Eu não fiquei satisfeito com o ano de 2025. Eu sei que poderia ser melhor, poderia ter sido melhor. Se fosse um ano, se fosse uma época da Nintendo saindo do Wii U pro Switch, como foi em 2017, certamente seria melhor, como foi em 2017. Mas a realidade não era essa. A Nintendo estava no topo do mercado, né? Então não precisava agir tão agressivo como ela agiu em 2017. Né? Esse é um dos motivos de a gente ter um ano de 2025 mais calmo do que o ano de 2017. Lançamento de console de Switch 2 mais calmo do que o lançamento de console de Switch 1 em 2017. Né? Estou feliz, acho que foi um ano bom. A Nintendo conseguiu suprir bastante coisa. E eu tenho certeza que o ano de 2026 vai ser eu acho que vai ser o melhor ano do Switch 2. Minha previsão assim é que a Nintendo realmente vai vir porradona para poder conseguir manter a alta venda do lançamento do console, sabe? Acho que teremos um Mario 3D. Acho que teremos um anúncio de um Zelda 3D. Ainda acho que vai ter um remake de Zelda 3D para 2026. Eu acho que os dois grandes pedradas do Switch 2 em 2026 vai ser um novo Mario 3D e um remake de Zelda. Aí pode ser uma aposta de Ocarina of Time, ou pode ser algum outro jogo de Zelda, mas eu acho que a gente vai receber um remake no Zelda 3D aí esse ano. Bom, se tratando de canal, tá, galera? Se tratando de canal, agora falando um pouquinho mais de mim, falando um pouquinho mais sobre o canal de Gameplay, foi um ano de números menores, mas de conquistas muito boas, né? Eu achei que o Switch 2 ia dar mais audiência pro canal, deu bastante audiência, se comparado com o ano passado eu fiz números melhores, mas não foi números, não sei, ter que comparar, tá? Tô tirando da minha cabeça, talvez o lançamento do Switch 1 foi mais impactante. Eu tive números muito bons, sendo bem sincero. Mas, no geral, eu não consegui alcançar os números que eu queria por falta de tempo. E até mesmo por falta de interesse em bastante coisa do Switch 2, já que, como eu falei, a Nintendo foi devagar no Switch 2. Então a gente não teve um grande Mario, um grande Zelda que chamaria muito público, né? Então, assim, de realizações, foi um ano que eu consegui realizar algumas coisas pessoais, que eu acabei trazendo pro canal, e são coisas que não dão muita view, né? Por exemplo, eu consegui ir no parque da Nintendo, isso é uma realização pessoal muito grande, Animal, Parque da Nintendo Animal, fiz vídeo, dê uma olhada aqui no canal, tá? Consegui, por exemplo, em mais uma loja da Nintendo que eu não tinha ido ainda, né, que é a loja de São Francisco. Muito legal também a loja da Nintendo de São Francisco, muito bacana, tem vídeo aqui no canal. Consegui voltar em Nova York na loja da Nintendo de novo, na época de Natal, né, uma época mágica. Consegui ter a oportunidade de comprar os Amiibos de Metroid, né, isso é bem bacana. Fui chamado pela Nintendo no Brasil para poder ir pro lançamento oficial do Switch 2 aqui no Brasil. Teve uma coisa que me decepcionou bastante, por realização pessoal, realização do canal, que foi a não ida para o lançamento do Switch 2 em Nova York, né? Alguns criadores de conteúdos foram, né? Criadores que são amigos meus, por exemplo, o Coelho foi, né? Óbvio, o Coelho tinha que ter ido, porque é o maior canal de Nintendo no Brasil. Guios estava lá também, fiquei muito feliz que Guios foi chamado, já que ele é o cara mais dinossauro de Nintendo aqui no YouTube, né? O cara que fazia gameplay antes de eu existir. Eu tenho um canal desde 2010, desde 2014, perdão. Ele tem canal muito antes disso, então eu tô há mais de 10 anos, 11 anos criando conteúdo, quase 12, ele tá muito mais do que eu, né? E outros criadores que eu acho que foi muito importante irem para poder difundir a palavra da Nintendo para outro tipo de público. Mas eu não nego, nunca neguei, e coloco aqui como realmente uma decepção e uma coisa que fiquei muito chateado, realmente não ter sido chamado para poder ir para lá, né? Acontece, a Nintendo não tem obrigação nenhuma de me chamar, mas foi uma frustração profissional, uma frustração pessoal, porque coisa desse tipo não vai acontecer de novo, né? Quando que a Nintendo vai lançar um novo console de sucesso absurdo, que a galera tava esperando, muito rumor, e quando que eu vou ser chamado? Será que vai ter esse mesmo lançamento? Será que vai ter um impacto no próximo console? Será que vai ser dessa forma? Não sei, sabe? Então, assim, é uma coisa que nunca vai voltar. Era uma oportunidade única, e por isso que eu fiquei muito chateado. E eu acho que vale a pena falar nesse vídeo, porque como criador de conteúdo, como fã da Nintendo, isso realmente me impactou, né? Mas obviamente que impactou um pedacinho só de toda coisa boa que eu tive aqui no canal, né? Retorno de vocês foi muito bom, consegui trazer várias análises, a Nintendo me deu, né, o Switch 2 completinho, com controle, com câmera,
né, para fazer conteúdo, fiz conteúdo aqui para vocês, né. E aí eu quero voltar nesse ponto do suporte da Nintendo aqui no Brasil. Eu acho que foi o maior e melhor ano de suporte da Nintendo no Brasil. A gente pela primeira vez teve um console Nintendo sendo lançado no dia 1. Cara, você tem noção que a gente conseguia comprar a Switch 2 aqui no Brasil e a galera dos Estados Unidos não conseguia comprar por falta de estoque? No Japão, a galera conseguiu comprar em loja semana passada, ou semana retrasada. Antes eles estavam fazendo virar loteria, né? Tinha sorteio para quem poderia ir na loja comprar. Então, assim, a gente teve a oportunidade de comprar o console dia 1 em loja física e também online. Teve momentos de falta de estoque, mas a gente teve mais disponibilidade que o pessoal dos Estados Unidos, cara. Você tem noção disso? A Nintendo fez essa disponibilidade pra gente. Além disso, mais jogos de mídia física chegando aqui no Brasil. A Nintendo não parou de lançar mídia física, tanto Switch 1 quanto Switch 2. Eventos, a Nintendo está em todos os eventos, jogos localizados em português, né? Mario Galaxy 1 e 2, relançamento para o Switch 1, com melhorias para o Switch 2, jogaço, vem em português pra gente, né? A Nintendo relançou o Zelda Breath of the Wild Tears of the Kingdom com um pacote, né, de melhoria para o Switch 2, veio também em português, né? E os jogos mais recentes, Metroid Prime 4 Beyond, também veio em português. Lógico que não são todos ainda que estão, né? Lords Age of Imprisonment não veio em português, mas é exceção. Hoje a gente tem jogos não estando em português pra gente, é exceção. Antigamente a exceção era estar em português. A gente teve Kirby Riders aí com dublagem, com Bonanza em português e dublado, Mario Kart World também. Então, assim, a Nintendo está mais presente do que nunca e dando suporte pro Brasil maior do que nunca. E eu ouso dizer que entre as três, Sony, Microsoft e Nintendo, ela é que está dando mais suporte pra gente, né? Falta coisa ainda? Falta ter tradução em todos os jogos? Falta localizar preço? Falta. É muito caro consumir Nintendo no Brasil? Mas hoje, realmente a Nintendo está no Brasil como nunca esteve antes. E ela realmente leva em consideração o público brasileiro, ela realmente leva em consideração o Brasil. O Brasil é o mercado que a Nintendo está mais expandindo na América Latina, é o mercado mais importante para ela na América Latina. Então, assim, eu acho que isso é muito positivo pra gente. Muito, muito positivo mesmo. Principalmente na época de Switch 2, né, que a Nintendo tá aí querendo expandir o seu console. Uma coisa que eu esqueci, né, um passo atrás que a Nintendo deu, né, é muito importante falar, esse vídeo é assim mesmo. A gente criador de conteúdo parou de receber chave antecipada da Nintendo, tá? Então, assim, a Nintendo quando lançou o Switch 2, isso é bom vocês saberem, porque algumas pessoas estão reclamando, Diego, por que você não tá lançando review, demorando para lançar as reviews? Porque a Nintendo parou de lançar a chave antecipada pra gente. Então, a gente conseguiu. Foi uma estrada, né? No Switch 1 a gente começou a receber. A Nintendo veio pro Brasil, 2021, não lembro. A Nintendo começou a dar jogos para os criadores de conteúdo. Eu demorei para recebi. Aí eu comecei a receber jogos antecipados. Zelda Echoes of Wisdom eu recebi antecipado, né? Xenoblade Chronicles. Então, quando lançou o Switch 2, a gente parou de receber os jogos antecipados. Então, a Nintendo continua lançando jogos, enviando jogos pra gente, tá? Agradeço a Nintendo Brasil demais por isso. Tô jogando Metroid Prime 4 agora. A Nintendo mandou pra mim. Fiz um review de Kirby Riders recente. A Nintendo mandou pra mim. Manda também materiais promocionais, como camisetas e tal. Mas chave antecipada a Nintendo parou de mandar para os criadores de conteúdo. Então, por isso você não tá vendo Coelho, eu, Guios, acho que o BRQS Edu também não. Grandes criadores de conteúdo, ou pequenos que sejam, não estão recebendo a chave antecipada da Nintendo, tá? Ela mudou a política, não tá recebendo o jogo antecipado, então o review não consegue sair no dia do lançamento porque a gente não tem um jogo para poder jogar. Então a gente tem que esperar o jogo lançar, jogar o jogo no nosso tempo, fazer o conteúdo, gravar, editar, ir pro ar, isso leva tempo, né? E eu que tenho 2 trabalhos, né, como vocês sabem, leva mais tempo ainda. Então, assim, esse é um ponto negativo do suporte da Nintendo aqui no Brasil, que nada afeta vocês. Quer dizer, vocês vão deixar de ter um review no dia do lançamento do jogo, para poder decidir ou não se compra o jogo. Mas em termos de suporte da Nintendo, para vocês isso é indiferente, mas pra gente que é criador de conteúdo, se conta. Você vai ver gente do Brasil tendo acesso antecipado, mas são pessoas que têm mídia tradicional, escrita, e que estão no Metacritic. Eu não sei se esse é o parâmetro, mas todo mundo que está recebendo antecipadamente são mídias tradicionais que tem mídia escrita e está no Metacritic. Então, basicamente é isso. Não tive esse retorno oficial da Nintendo. Tirei na minha cabeça e da minha análise, né? Então, assim, esse é um ponto negativo que também me deixa meio chateado, porque eu queria fazer um trabalho melhor para vocês, né? Uma cobertura melhor para vocês, e não consigo fazer. Por quê? Porque não recebo antes, né? Então, os reviews vão continuar saindo, como tá saindo. Daqui a pouco eu lanço de Metroid Prime 4, mas
vai demorar, porque a Nintendo não lança mais o jogo antecipado, tá bom? É isso, galera. De novo, feliz ano novo pra todo mundo, que a virada seja maravilhosa pra vocês, e em 2026 a gente se encontra aqui no canal de Gameplay. Obrigado pelo suporte de todos esses anos, você que é novo também, obrigado por estar aqui, né? E é muito especial vocês estarem aqui, porque eu só faço conteúdo porque vocês estão aqui, né, prestigiando o canal. E dá aquele like para poder ajudar, como sempre, compartilha com todo mundo e acesse os canais de ofertas, diga ofertas, beleza, galera? Do WhatsApp e do Telegram, link na descrição, para vocês conseguirem os melhores preços de produtos de Nintendo Switch 2 para vocês aproveitarem. Até o próximo vídeo, até ano que vem. Valeu, fui, abraço.